Olá a todos, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o Fausto Carvalho, médico, pediatra, escritor. Nós estamos numa maratona de 42 dias pensando em esperança na quarentena, falando sobre esperança nesse momento de dificuldades. Dá um olá ao Camilo, José Ramiro, um abraço, sejam bem-vindos. O pessoal que está chegando aí no Facebook também, sejam bem-vindos. Do jeito que eu me organizei aqui, hoje eu não consigo ver. Deixa eu ver, o Davi entrou. Conforme foi aparecendo, foi subindo as pessoas, a gente vê quem está ao vivo aí. Rafael, meu filho, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, capítulo de número 37, o episódio de número 37 dessa maratona de 42 dias falando sobre esperança. Nós estamos pensando na situação de Jó, um homem que foi o homem mais rico do Oriente e que de repente perdeu tudo. Olá, Gustavo, seja bem-vindo. Boaí, seja bem-vinda. Aquele homem que era o mais rico de todo o seu Oriente, do Oriente da época, daquela terra conhecida, tinha 10 filhos, perdeu os 10 filhos ao mesmo dia, perdeu seus bens, teve seus bens roubados, teve incêndio, teve tragédia, e ele estava debatendo com seus amigos sobre a esperança, sobre o porquê daquilo. Seu Nivaldo ganhou o livro ontem, seja bem-vindo. Valquíria, Juliana, minha esposa, Dona Isabel, sejam todos bem-vindos. Fernanda, tudo bem, Fê? Tudo bem, mãe? Sejam todos bem-vindos. E de repente, Jó se viu debatendo com seus amigos e nós estamos lendo sobre isso. Dona Ada, tudo bem? Seja bem-vindo. E nós estamos numa situação agora que Eliú, que é um amigo mais novo, mais jovem de idade, que ele vai colocando algumas coisas, ele está cansado de ouvir Jó lamentar, ele está cansado de ouvir os seus amigos falarem, e ele fala, e a última fala, esse capítulo 37, a última fala de Eliú. E a partir de então, a partir daqui, nós vamos ver só Deus debatendo com Jó. Vai ser muito interessante, não percam esses últimos capítulos que são poucos. Olá, Salma, seja bem-vindo. Jó 37, verso 7, diz assim: Ele, que é Deus, paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. E é esse o versículo que nós vamos pensar hoje. Ele paralisa o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. Eu gostaria de hoje falar com você sobre a necessidade do descanso e da contemplação. A necessidade de descansar e de contemplar. Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, ele criou tudo. Diz a Bíblia assim lá no livro do Gênesis. E ele criou todas as coisas. E no 7º dia Deus descansou, né? O dia do sábado, né, que no hebraico é o Shabat, né, que até hoje é muito levado a sério pelo judeu. Há um dia em que foi escolhido para que descansasse, que Deus descansasse. A pergunta é, se a gente crê no Deus que é todo poderoso, no Deus que pode todas as coisas, ele precisava descansar? É necessário descansar? Deus precisa descansar? Não. O Salmo 121, provavelmente escrito pelo rei Davi, fala que Deus nem dorme nem cochila, né? Deus necessariamente não precisa de descanso. Mas Deus nos ensina também pelo exemplo, né? E aqui nós vemos um texto muito interessante, porque Eliú vai falando sobre como Deus é poderoso, como sua voz parece trovões, e ele troveja maravilhosamente, ele diz coisas grandiosas, e vem tempestade, e vem aquele som barulhento, mas ele fala que Deus paralisa o homem para que o trabalho de cada homem, a fim de que todos os que ele criou conheçam a sua obra. E é assim que eu penso em relação à nossa pandemia, a Covid-19. Eu penso, mais do que qualquer outro aspecto religioso que possa haver nessa pandemia, é um tempo em que Deus paralisou o mundo. É como se Deus puxasse a cordinha e fizesse o ônibus parar, né? Para quem é mais antigo lembra disso, o bonde parava, né? Quando a gente puxava a cordinha. Deus precisou deixar esse vírus circulando para que nós parássemos. É interessante a gente ver como
lugares, por exemplo, como Veneza, que os canais sempre estão poluídos, de repente começou a aparecer alga viva, né? A Baía de Guanabara, né, tão poluída, de repente tartarugas ali, ver peixes que não se viam mais, ver como de repente a poluição diminuiu, né? Eu li um relato de uma criança chinesa que foi traduzida, que ela estava maravilhada de ver o céu, porque até então ela nunca tinha visto o céu estrelado à noite pela conta da poluição de onde ela morava. Então, a gente tinha uma situação de planeta, né, um planeta que não parava. E a gente se orgulha, a nossa geração, a nossa época, a nossa modernidade ou pós-modernidade, né, a modernidade fluida, como diz Bauman, se orgulha muito dessa coisa que não para. Né? As pessoas se orgulham, né? Eu tenho muitos amigos que moram em São Paulo e às vezes eles falam, mas é muito ruim morar no interior, é bom estar em São Paulo. Olá, Vadenilza, olá, Luana, olá, Odete, Mário, sejam todos bem-vindos. Mas se orgulham, poxa, aqui tem tudo 24 horas, em São Paulo, e aí no interior não tem, é muito ruim. Mas é tão bom a gente poder descansar, é tão bom a gente ter o período da pausa, é tão bom a gente parar a vida para pensar. A nossa geração não é uma geração que gosta muito de silêncio, mas o silêncio faz bem. Parar para meditar, né? Isaac estava esperando Rebeca justamente meditando, parando, contemplando, né? E aqui eu gostaria de chamar a atenção para outra característica. Quando a gente para e silencia tudo, a gente olha melhor, a gente contempla. Como é bom contemplar um pôr do sol, como é bom contemplar o nascer do sol, como é bom contemplar os pássaros, como é bom contemplar as maravilhas da natureza. Nós estamos num país riquíssimo em recursos naturais e muitas vezes a gente perde tudo isso, vivendo uma roda, só pensando em produzir, sem sentido, sem valor, sem muito propósito. A gente entra num sistema que vai nos esmagando. Mas o que pode nos trazer esperança é justamente olhar para Deus e paralisar de vez em quando as nossas atividades. Descansar não é desistir, isso mesmo, não é desistir. Descansar é apenas dar uma pausa, dar um fôlego, né? Eu gosto de correr e já corri 2 maratonas, por incrível que pareça. E nas 2 fui indo bem, mas chega ali depois do quilômetro 28, 30, de vez em quando você tem que dar uma pausa. Você para no posto de hidratação e bebe água com um pouquinho mais de calma. Você dá uns passinhos, você volta a trotar, você dá uma esparecida, porque é cansativo. E a vida nossa é assim, é longa. Então a gente precisa, dentro da nossa pausa, do nosso dia a dia, ter pausas. Dentro da nossa semana, ter pausas. Dentro do nosso mês e do nosso ano, ter pausas. Pausas para contemplar a beleza daquilo que Deus criou. Pausas para ver a palavra de Deus e procurar nela tesouros que nos alimentem, que alimentem a nossa fé, que tragam à nossa vivência, à nossa existência, um propósito de vida. É necessário que a gente faça isso. E nada melhor do que esse tempo de Deus, de pandemia, para que nós possibilitássemos a nós esse tempo de pausa e de contemplação. Contemple a natureza, tenha uma pausa com a sua família, aproveite momentos em família durante esse período e creia, né, com esperança em Deus, que se Ele quis paralisar tudo, é porque Ele está no controle de todas as coisas e Ele quer mostrar as suas obras, as suas intenções para o seu coração. Que você tenha um ótimo dia, obrigado pela audiência, o pessoal que está aí conosco, Valdirene, Dalvete, Gustavo, o pessoal que foi chegando. Lembrar que nós ainda estamos, hoje o capítulo 37, temos ainda mais 6 dias ainda com as lives às 13h30, tá bom? Acompanhe-nos, Fausto Carvalho no Facebook ou Fausto F. Carvalho no Instagram. E também você pode rever no YouTube Dr. Fausto Carvalho, Dr. Fausto Carvalho. Que Deus abençoe a todos, um ótimo dia. Tchau.